Seguindo a linha, vamos dizer assim, dos reacts de conteúdos a respeito do Vitória na imprensa nacional, vou reagir a mais um vídeo aqui, dessa vez do Biratan Leal, da ESPN, no canal da ESPN, falando sobre o título baiano do Vitória e o que isso pode significar para a Série A. Peço o seu like, meta de 60 mil inscritos aqui no canto até domingo, seu apoio é fundamental. E calma, eu sei que tá a galera querendo saber a respeito de uma possível situação do Atlético Paranaense fazendo proposta por Wagner Leonardo, mas ainda estou procurando saber, e ainda hoje sai vídeo disso, ainda hoje tem coletiva de Fábio Mota no Barradão, e ainda hoje tem Fábio Mota no Canto Cast às 19 horas, então muito conteúdo aqui no canto, não perca nada, toca aí no like e se inscreva. Vamos lá? Vou ouvir o que ele tem a dizer. Já adianto que ele geralmente faz comentários muito interessantes, sempre respeitosos. Vamos lá, vamos ver. Toca no like, como eu falei, e se inscreva, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Os campeonatos estaduais acabaram e um dos destaques desse último fim de semana de estaduais foi o título do Vitória. Título que não era o mais aguardado, considerando o nível de investimento que o Bahia vem fazendo nos últimos anos e fez no início desta temporada, contratando jogadores que elevam o potencial da equipe, colocam o Bahia num patamar aí, pode sonhar em brigar por vaga na Libertadores. E o Vitória, com um time que vem da Série B, fez um campeonato baiano muito forte, acabou ganhando do Bahia o jogo de ida no Barradão por 3-2, depois de estar com 2-0 de desvantagem no marcador, e empatou o jogo de volta na Fonte Nova, um jogo em que se tivesse que ter tido um vencedor seria o Vitória. O Vitória jogou melhor que o Bahia. Opa, já temos a primeira verdade aí. Ficou com um jogador a mais desde cedo e aproveitou bem isso para ter um título com autoridade num empate. Agora, o que isso significa para o Campeonato Brasileiro? Porque, no final das contas, a gente vinha falando que o Bahia é melhor. Inclusive, galera, eu botei 1.5, mas eu sei que tem gente aqui que tem agonia com isso, então eu vou diminuir um pouco, tá? Desculpa. Deixa aí nos comentários, tá? Você prefere o react desses vídeos na velocidade normal, 1.5, 1.25? Com as contratações, era um time que estava tentando mudar de patamar, um time que brigou para não ser rebaixado no último ano, para um time que brigaria por vaga na Libertadores, nem que fosse na pré-Libertadores, ali, a gente pensa muito em brigar por Libertadores G4, mas na prática mesmo, brigar por vaga na Libertadores, o 11º, 12º colocado no Campeonato Brasileiro, normalmente está brigando de alguma forma, porque podem ser até 9 vagas. E pelo menos em 9º, 8º lugar, o Bahia tem condição de pensar em se colocar. E esse Vitória vai lá e ganha do Bahia, né? Qual que é a perspectiva do Vitória? Mas assim, tem que ser realista. O Vitória tem muito mérito no que fez, muito mérito. Os confrontos diretos contra o Bahia na temporada, o Vitória até perde um, mas fez bons jogos contra o Bahia, chegou a vencer, venceu 2 jogos por 3-2, um da final do Campeonato Baiano, mas já tinha vencido um outro jogo por 3-2. Então, o Vitória tá com vantagem contra o Bahia nos confrontos diretos, mostrando um futebol muito competitivo. O Vitória do Léo Condé tem mostrado ser um time que tá sabendo ali melhorar, entrar num nível ali de um time que chega na Série A para brigar. Agora, é para brigar para não cair. Esse é o objetivo inicial. No Campeonato Brasileiro, a diferença entre brigar para não cair e brigar por uma vaga na pré-Libertadores nem é tão grande assim, tá? Muitas vezes um time que normalmente deveria estar brigando para não cair, mas se ele encaixou bem ali, tem uma sequência de resultados, consegue, por exemplo, transformar a sua casa, o seu estádio num alçapão e ganhar muitos jogos lá, no final das contas, esse time às vezes tá brigando lá pro 8º, 9º, 10º lugar do Brasileiro. Eu concordo, mas é diferente sim. É bem diferente. Acho que ele tá querendo dizer de times que no papel deveriam brigar para não cair, mas que o time encaixa e fazem mais pontos. Beleza, mas é muito diferente sim brigar para não cair de brigar para uma pré, pô. É muito diferente. Ou até times com elenco para 8º, 9º, se a coisa desanda, fica trocando técnico, tá brigando pra não cair. A diferença não é muito grande no Campeonato Brasileiro, tá? Mas, em teoria, o Vitória continua brigando pra não cair. Agora, isso não significa que... É o que eu falo, a escadinha é 45 pontos inicialmente, mas eu acho que a gente tem potencial para surpreender muita gente nesse país, viu? Porque esse título baiano não teve valor nenhum, a não ser tirar o sarro do rival. Porque teve valor. O Vitória mostrou algumas coisas. O Léo Condé mostrou a qualidade do seu trabalho, um trabalho que eu acho que ele é pouco reconhecido aqui no Sudeste. Eu tô falando porque eu estou em São Paulo, eu sou paulista, estou em São Paulo, eu acho que é um título pouco reconhecido por aqui. O trabalho dele é pouco reconhecido por aqui. Continue assim, deixa ele aqui, deixa ele aí, deixa ele aqui. Fica sem reconhecer aí mais uns 5 anos, pô, tá de boa. Aqui ele já teve passagens no interior de São Paulo que algumas nem foram tão boas assim, mas ele subiu no Horizontino da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele quase sobe com o Sampaio Correia no Campeonato Brasileiro, um clube que joga a Série B com muito menos recursos e tem... Quase sobe 2 vezes. Acompanha só a Série A, às vezes não tem noção disso, mas na Série B tem time com muito mais recursos que outros também, tem muita diferença ali. E o Sampaio Correia é um time com menos recursos e quase subiu, brigou para subir com o Léo Condé no comando. E depois ele assume o Vitória e faz o Vitória não só subir para a Série A, mas subir como campeão. E num ano em que o Vitória não era... O Vitória subiu com muita autoridade, dominou a Série B do Brasileiro, e um ano em que, por nível de investimento, era de se esperar que outros clubes talvez tivessem uma campanha dessa e não Vitória. Me refiro principalmente a Ceará e Sport, que eram os clubes com mais investimento na Série B do...
Verdade. ano passado, e acabaram nem subindo, nenhum dos dois. Então, o Léo Condé, que no começo da carreira chegou a ser vice-campeão mineiro com a Caldense, perdendo para o Atlético Mineiro numa final altamente contestada pela torcida da Caldense, que ele já fez um bom trabalho lá, mas é um trabalho que ainda não apareceu tanto. Não, e deixa sem aparecer. O Thiago Carpini, por exemplo, como foi vice-campeão paulista pela Água Santa, acabou aparecendo ali e a diretoria de São Paulo resolveu contratar o Carpini, por exemplo. Mas por trajetória, a do Léo Condé é até um pouco mais sólida. Mas Condé teve sondagem / proposta de Santos, Corinthians e sondagem do Botafogo. Sondagem, mas teve. Então, a questão é que ele realmente não foi pra lá ainda, espero que continue sem ir. Era o Carpini ali fazendo as divisões de baixo e clubes do interior do futebol brasileiro, mas ainda não apareceu tanto. Agora a gente tá vendo o trabalho do Léo Condé, o Vitória é muito superior ao Bahia no trabalho tático, nos 2 confrontos diretos da final do Campeonato Baiano, e mostra a qualidade do Léo Condé, não só de montar um time, mas também de encaixar o time para fazer 2 jogos decisivos contra o seu maior rival. O Vitória, por exemplo, tem com o Camutanga e Wagner Leonardo uma zaga interessante. O Lucas Arcanjo no gol ali, pelo menos por enquanto, tem sido um bom goleiro. A gente vai ver agora no nível de Série A como ele se encaixa ali, mas foi um jogador importante. Acho que o Oswaldo é um jogador com experiência, um jogador que até já jogou fora, é um jogador que é um desafogo para um Vitória que... Tô vendo quem ele vai citar. Na maior parte dos jogos deve ficar com menos bola do que o adversário deve tomar iniciativa, então tem um Oswaldo como escape, é interessante. No ataque, tava jogando o Alejandro, mas agora o Luiz Adriano, que não podia jogar o Campeonato Baiano, deve assumir a posição de Graças a Deus ele pulou o meio de campo, tirou o olho, irmão. Titular. É um jogador que já teve fases melhores na carreira, mas é um jogador ali que tem alguma imposição, também pode ser um atacante interessante. Se tudo encaixar, o Vitória é um time que compete no brasileiro. Então não é porque foi campeão baiano que virou uma força a tomar muito, a temer no brasileiro, vai brigar lá no cima, mas também não dá pra dizer que ganhar o Campeonato Baiano não significa nada. O Vitória, por ver a segunda divisão, vai cair. Talvez até caia, mas assim, é um time que mostrou que tem capacidade de, em momentos pontuais, competir. O problema do Vitória, até na comparação com o Bahia, eu acho que a perspectiva do Bahia pro Campeonato Brasileiro é melhor que a do Vitória, apesar do Vitória ter ganhado do Bahia no Campeonato Baiano e ganhado com méritos. O Vitória tem menos elenco que o Bahia, por exemplo, e no Campeonato Brasileiro... Eu acho isso muito subjetivo, velho. O que é ter menos elenco? É nome no papel? É ter menos dinheiro? Porque Léo Condé, entre aspas, com menos elenco, foi superior em todos os Bavis. O que é ter um elenco inferior? Eu acho que focam muito nos grandes investimentos do Bahia e, de fato, no meio de campo é muito bom. Mas o Bahia não tem um lateral esquerdo de ofício, já que a gente sabe que Juba, apesar de ser lateral mais ofensivo, Rezende é volante. O elenco do Bahia é desequilibrado em muitos pontos. Eu acho que tem uma supervalorização. Tô falando que o elenco do Bahia é ruim, não é isso. Tô falando que o elenco do Bahia é equilibrado e o Rogério Ceni tem dificuldade muitas vezes de mudar contextos. Condé não. Claro que nosso elenco tem lacunas, mas... Por exemplo, Jean Mota, Luiz Adriano, Luan Santos, Reinaldo, Pablo. Agora tá chegando o lateral direito o Rainer, tá chegando o Bruno Vini. Nenhum desses caras jogaram na final do Baiano. Então até que ponto essa questão de elenco é verdade? Talvez o elenco do Bahia seja tem investimento, mais jogadores mais caros, vamos dizer assim, é verdade. Mas essa conversa de elenco, depois do que eu vi nos 4 Bavis, eu tenho muita dúvida, sendo muito sincero. Elenco, porque realmente Paulinho, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Tassiano, de fato são atletas de Série A. São viagens muito longas, é um jogo atrás do outro, jogos num nível técnico mais alto, então são jogos que exigem mais dos jogadores, jogos em que se você tiver um banco que não seja tão bom assim, faz diferença. Mas vamos lá, se Leonardo for titular, tem Andrade no banco. Se Luan Santos for titular, tem o William Oliveira no banco, que na última Série A foi o que mais acertou bolas longas no campeonato e o segundo que mais desarmou e interceptou no Goiás, se eu não me engano. Se Mateuzinho oscilar, tem o Jean Mota. Se Alejandro for mal, tem o Luiz Adriano. Se Oswaldo oscilar, tem o próprio Everaldo. Estamos tentando trazer Keno, né? Mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Enfim. Lateral direito, como eu falei, se Zé oscilar, tá chegando o Rainer, que já jogou Série A algumas vezes. Se Wagner ou Camutanga, se eles oscilarem, tem o próprio Bruno Vini. Querendo não ter Zapata, porque já tenho minhas dúvidas. Acho que estão desconsiderando essa galera que não jogou o Baiano, mas vamos lá. Se você tá fazendo alguns jogos desse começo de ano do Vitória, principalmente ocupado por Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, alguns jogos são fortes. Mas alguns jogos, o adversário é mais fraco, de repente você perder um jogador ou outro, vai lá, improvisa outro, não tem tanto problema. No Campeonato Brasileiro tem. O Bahia também. O único adversário de Série A que o Bahia enfrentou foi o Vitória. Empatou uma, perdeu 2 e ganhou uma ali, ganhou merecendo, mas né, não foi aquela superioridade toda.
Vitória não pegou só o Bahia da Série A, a Vitória pegou o Fortaleza, que tudo bem, não tá no seu melhor momento, mas o Vitória foi extremamente consistente contra o Fortaleza. Eu entendo o que ele tá falando, mas até porque a gente tem muitos jogadores que precisam de fato se provar na Série A. Mateuzinho precisa se provar na Série A, Dudu precisa se provar na Série A, como ele falou, o próprio Arcanjo, Wagner Renato. Eu não tenho dúvida que esses caras vão jogar a Série A, mas precisam se provar, né, num senso geral. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas... Enfim, vocês entendem meu ponto, né? Eu ainda acho que a gente vai surpreender muita gente. Eu vejo o Vitória muito vulnerável nesse aspecto, né? Na maratona do brasileiro, o Vitória ali, eu vejo o Vitória com dificuldade. Pô, eu não acho não, e principalmente porque o nosso ponto-chave são os volantes e a gente tem uma concessionária, graças a Deus. A gente tem uma concessionária, a gente tem o William Oliveira, Leonaldi, Rodrigo Andrade, Dudu, Luan Santos e esqueci mais algum volante aí, com certeza, que eram 6. Não acho não, mas vamos lá. Tá ali brigando lá embaixo, mas em momentos isolados, como é um momento congelado ali, a final do Campeonato Baiano, com a rivalidade, com o time se preparando para um jogo específico, o Vitória mostrou que tem condição de competir. Aí é que tá, o Vitória sempre se prepara para um jogo em específico, porque o trabalho de Condé é muito a estratégia de acordo com o adversário. E aí a gente vai ver se na Série A isso funciona. Na Série B sobrou, foi campeão na 36ª, vamos ver na Série A. O Vitória não se preparou individualmente, vamos dizer assim, apenas para o jogo contra o Bahia. O Vitória se prepara individualmente para todos os jogos que faz, não à toa. Foi com 3 volantes contra o Barcelona de Ilhéus na ida da semi, porque sofreu no primeiro jogo contra o Barcelona de Ilhéus com as aproximações e triangulações por dentro do campo. Com mais um volante, a gente conseguiu jogar. Enfim, as análises táticas estão aí no canal. Mas eu acho que uma parte do Brasil, e espero que continue assim, não entende que Condé faz isso, espero que continue sem entender, porque se a galera continuar sem entender, a gente vai continuar ganhando. A gente não se adaptou ao Bahia, apenas ao Bahia, ou apenas ao Fortaleza. A gente se adapta de acordo ao adversário desde a primeira rodada do Campeonato Baiano, dando certo ou dando errado. Então, vamos lá. Eu acho que é isso que o torcedor está esperando. Não pode criar expectativas falsas por causa de um título estadual, por mais legal que tenha sido para o torcedor. Esse título estadual não pode criar expectativa falsa, tem que manter o pé no chão para continuar trabalhando sério, continuar vendo o que tem de qualidade, identificando o defeito e ver que defeito é corrigível, que defeito você vai ter que aprender a conviver com ele. Isso é verdade. O Vitória é um time que tá vindo da segunda divisão, então tem suas limitações ali. E sabe que vai ter um campeonato brasileiro muito difícil. Mas mostrou que é um time que, no final das contas, pelo menos o trabalho de campo tá se organizando. Acho que é um clube fora de campo como gestão. Ainda tem mais a evoluir, acho que outros clubes, mesmo do Nordeste, já evoluíram mais nesse aspecto do que o Vitória. O Vitória ainda é um clube fora de campo, ainda é um pouco instável, tudo. Mas dentro de campo, com o É isso que eu falo. Às vezes a gente critica Fábio Mota por ele... Não é critica, a gente brinca com o Fábio porque ele às vezes dá entrevista fora da mídia daqui e ele sempre repete a mesma coisa que é dita aqui. Porém, é nessas horas que eu percebo que é necessário. O Vitória tem 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, não só não atrasando o salário, como antecipando o salário. Eu não lembro o último transfer ban que realmente impactou na vida do Vitória. O Vitória tá cheio de negociação com os devedores, o Vitória tá cheio de questão aparentemente controlada, e isso ainda parece muito pouco, apesar de que para nós que estamos aqui no contexto diário, a gente sabe que tá organizado, ou pelo menos bem melhor do que um dia esteve. Mas às vezes, quando o Biratã fala que o Vitória ainda não evoluiu tanto na administração, pelo menos assim eu entendi, é porque ainda não chegou para ele, que o Vitória tem 1 ano e 4 meses pagando antecipado. Não é em dia não, é antecipado. E com as suas dívidas até segunda ordem, com o Fábio Mota fazendo o que dá, eles estão fazendo o que dá, até segunda ordem controladas. Então vamos lá. O Condé encontrou uma estabilidade de trabalho e precisa cuidar para que ela se mantenha, mesmo com mais tropeços que é natural que venham no Campeonato Brasileiro. Mas pro torcedor do Vitória foi muito bom até para ganhar, para recuperar um pouco o orgulho do torcedor, né, que viu o Vitória cair para a 3ª divisão. Daí, há 2 anos o Vitória estava na 3ª divisão lutando para não ser rebaixado. O Vitória estava lutando para não cair para a 4ª divisão, até que ele tem uma reação espetacular na reta final da Série C, consegue uma vaga no sufoco para a 2ª fase da Série C e daí acaba até subindo. Não era nem para ter subido para a Série B, né? Então, assim, o Vitória, quer dizer... Ô, Bira, eu entendi o que você tá dizendo, mas era pra ter subido sim, porque era o Vitória. Não tinha nem... Desculpa, com todo o respeito do mundo aos outros clubes, mas não tinha nenhum outro clube pra subir daquele jeito, naquela Série C, além do Vitória. Nenhum tinha torcida, nenhuma torcida ia fazer o que a gente fez, ninguém ia fazer o que fez dentro de campo por ser o Vitória, a camisa do Sport Clube Vitória na Série C, a torcida do Sport Clube Vitória já estão acertando os jogadores. Se tinha um time
que tinha condição de fazer aquilo na Série C era única e exclusivamente o Vitória. Subiu porque era o Vitória. Então eu discordo quando ele fala que não era nem pra subir, era sim, porque era o único time que poderia ter essa brecha e se juntar pra subir, foi o que aconteceu. Era o único. Há um ano e meio, né, já no segundo semestre de 2022, a torcida viu o time ameaçado de ir pra Série C e o Bahia já falando de ser comprado pelo Grupo City, sei lá o quê, e no final das contas o Vitória acaba decolando naquele momento, sobe pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem dificuldades ali de conseguir transformar em campo ali as melhorias que tem tido fora de campo ali com a compra aí por parte do Grupo City, e daí chega no confronto direto, o Bahia vai lá e perde do Vitória. O torcedor do Vitória tá com uma recuperação de orgulho, isso é importante. Isso é importante você chegar grande, chegar forte, né, chegar confiante na Série A. Mas tem muita coisa pra fazer ainda. É um time que tem trabalhado bem, mas tem limitações e tem que ter ciência delas. Não pode Com certeza, isso com certeza. se iludir pelo título estadual, por mais que ele tenha sido importante, sim. Ele foi importante. Eu não sou dessa que fala que... Com certeza. Perdeu no chão, humildade, não é porque ganhou que tá tudo certo, não é porque perdeu que tá tudo errado. Essa frase é minha desde o começo do canto, Fábio Mota roubou, saibam disso. O estadual não tem valor, não. Tem valor, esse título do Vitória tem valor, sim. Mas a gente tem que fazer com que esse valor, esse peso dele não sirva de ilusão. Mas é isso, gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação, e se quiser seguir os meus vídeos aqui, eu falo de futebol nacional toda terça e toda sexta-feira. Este vídeo excepcionalmente foi na quarta-feira, que eu tive dificuldade pra gravar na terça, então ele tá com um dia de atraso, tá bom? Tchau, tchau. Não, eu gostei do vídeo, eu acho que ele, de qualquer forma, mesmo discordando de alguns pontos, ele foi bem respeitoso. O Biratã é sempre muito respeitoso, colocou os pontos dele. Concordo com muitas coisas, que de fato ainda tem muito o que trabalhar, ainda tem muito o que evoluir, ainda tem muito o que melhorar. Inicialmente, como eu sempre falo, a nossa escadinha é de fato 45 pontos. Mas não concordei com outros pontos, talvez porque a informação não tenha chegado ainda num ambiente mais macro, vamos dizer assim, apesar da gente saber. E aí não é responsabilidade dele, porque a gente sabe que ele comenta muitos clubes. Dos que eu vi, foi o melhor, apesar de eu não concordar com tudo. Vamos combinar, tem coisas que a gente sabe também porque a gente tá no contexto do dia a dia, né? Mas eu gostei bastante. Quero saber sua opinião aí, pelo menos não faltou com respeito em momento nenhum. Achei de boa. Quero saber o que você achou, deixei nos comentários, tá? Hoje tem muito vídeo ainda, tem outro vídeo, tem live de tarde, live de noite. Venha, se inscreva, 60 mil pra não perder nada sobre o Vitória. Meta de 3 mil likes aqui neste vídeo. Eu tô só tocando gostei. Fui! Transmissão agora aqui, ó. Vitória e Palmeiras, eu, Paulo e Victor, direto do Barradão. Tamo junto, um abraço.